A paz do Senhor Jesus, gente. Mais uma noite estamos aqui para ler 2 Coríntios. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4. Leremos alguns versículos aos quais pontuarei, tá bom? Antes de tudo, eu quero saber como você está. Espero que esteja muito bem. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigada, Senhor, por cada livramento, por cada momento, Senhor Jesus, em que o Senhor se fez presente. Senhor, nós conhecemos a sua onipresença, meu Pai, e ainda assim, por muitas vezes, a ignoramos. Senhor, perdoe-nos por nossas falhas, perdoe-nos por nossos medos, perdoe-nos por nossa covardia. Perdoe-nos, Senhor Jesus, por pensamentos que não te engrandecem, por falas que não te engrandecem, por atitudes que não te engrandecem. Eu oro, Senhor Jesus, para que nós venhamos a ser, Senhor Jesus, cada vez mais interessados em santificar. Senhor Jesus, que o Senhor, pela sua misericórdia, coloque em nós, Senhor Jesus, o desejo, meu Pai, de cada vez mais, Senhor Jesus, te servir abrindo mão, meu Pai, das outras coisas. Porque, Senhor, se temos vontade de orar, é porque isso proveio de Ti. Se temos vontade de pregar, é porque isso proveio de Ti. Senhor, eu te louvo, meu Pai, por todos esses dons aos quais o Senhor tem manifesto entre nós. Senhor, eu oro para que o Senhor venha nos dar discernimento e sabedoria, meu Pai, para compreender, Jesus, aquilo que provém de Ti e aquilo que não. Nessa noite, Senhor, eu oro para que o Senhor venha falar através da minha boca. Que o Senhor venha me usar de instrumento, Senhor Jesus, para fazer a sua obra. Porque, Senhor Jesus, eu de mim mesma nada posso. Eu de mim mesma, Senhor Jesus, nem vivo poderia estar. Mas o Senhor teve misericórdia de mim e me alcançou. Por isso eu oro, Senhor, que eu seja instrumento de Ti nessa noite. E que, Senhor Jesus, os meus lábios sirvam para levar a sua palavra a este coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios capítulo 4, começaremos por o primeiro versículo. Paulo fala: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Versículo 4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Um pedacinho do versículo 5. Ele mesmo brilhou em nossos corações. Versículo 6, perdão. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus da face de Cristo. Versículo 7. Mas temos esses tesouros em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Amém? Vamos lá, começaremos pelo versículo 1. Qualquer cristão conhece que o contexto ali em que Paulo vivia não era um contexto fácil, ele vivia um contexto bem mais complicado do que o nosso. Ser cristão era algo muito difícil, era motivo de perseguição. Em alguns locais do mundo isso também ocorre, mas no Brasil somos bem livres em relação a isso e lutaremos por essa liberdade. Lutaremos em oração e também lutaremos em atitudes, não nos calaremos como cristãos. Amém? Amém. E aqui ele fala, esse ministério é pela misericórdia. Pela misericórdia não desanimamos. A gente cansa, a gente peleja, mas a gente não desanima. O cansaço que Paulo expressa também a gente pode identificar com ele. Quem nunca cansou e pensou em desistir. Mas aí a gente pensa, um renovo. Como a Valesca Maísa canta na sua música Dia Após Dia, postei no meu Instagram, ela, linda, maravilhosa. Pela misericórdia não desanimamos, não desistimos, seguimos ali lutando, pelejando por aquilo. Mas aí ele vai falar aqui no versículo 4, o Deus dessa era cegou o entendimento. O Deus dessa era, o mundo jaz ao maligno, o Deus desta era, cegou aos olhos dos descrentes. Eles não conseguem mais ouvir a verdade, ver a verdade, sentir a verdade. Estão tão corrompidos, quando eu digo estão, agrega um pouquinho de nós ali também, sabe? Naquele processo em que a gente não, ainda no caminho da santificação, mas que nos permitimos distrações. O cegamento, ele começa também nas distrações. Se inicia ali no te distrair para não orar, te distrair para não ler a palavra, te distrair para não ir à igreja, te distrair para não congregar mesmo, te distrair. E ali você vai se perdendo, ali você vai sendo cegado, até o momento em que vai vivenciar isso, e aí você já não consegue ver sentido naquilo que é de Deus, de tão cego, de tão distante que você está disso. Mas ainda assim, Deus pode te alcançar, pode te restaurar, pode transformar a sua vida. Ele é o Deus que tudo pode, ele é Deus, sabe? Entende o peso de ele é Deus? O Deus dessa era cegou para que não vejam a luz do evangelho. Aqueles estão tão cegos com suas próprias doutrinas, com suas próprias crenças, com o que acreditam ser liberdade, com o que acreditam ser correto, com o que acreditam, com o que acharam. Formularam em vossas cabeças e acreditaram nisso. Estão tão cegos com isso que hoje, quando a gente abre uma Bíblia e tenta falar isso para alguém, é quase um crime. Porque explicar para uma pessoa que abrir mão dos próprios desejos,
que os corrompe, que os leva à perdição, que os leva à ruína. Em prol de viver uma vida em integridade, que ainda assim no meio do sofrimento compreenderá a paz que excede a todo entendimento, e naquele grande dia será levado aos céus, isso é um absurdo. Mas aí ele vai falar, o evangelho foi dado por quem? Pela misericórdia que nos foi dada, pela misericórdia que provém de Deus. Esse Deus disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações. Foi Deus em que colocou o brilho nessa pessoa que tem lutado na palavra, lutado na oração. Foi Deus, ele não deixa desanimar, ele não deixa enfraquecer, é ele quem defende, é ele quem luta. A honra é dele, a glória é dele, o poder é dele para sempre. Mas temos esses tesouros em vasos de barro para mostrar esse poder. Aqui o vaso de barro, vou dar a minha humilde opinião. Eu compreendo que vaso de barro seja tudo que se agrega à nossa carnalidade. Por exemplo, quando você olha para mim, aqui que estou falando, talvez você veja em mim qualidades. Mas percebe que vê qualidades, com seus próprios olhos você vê qualidades na minha carne? Eu sou tão carne quanto você, sou tão vaso de barro quanto você. A glória que pode resplandecer através de mim é a que provém de Deus. Ele não retira de nós a carnalidade para nos dar algum ministério, não retira de nós o fato de sermos humanos para nos dar o ministério. Ele nos convoca à santificação, ele nos convoca à renúncia, ele nos convoca a tudo isso, mas ele não retira de nós o fato de sermos carne. Então o meu irmão que olhe para mim e por algum motivo me admire, ele vai olhar para mim vendo que sou carne, sou ser humano, vaso de barro, vim do barro, Deus me moldou ali do barro, sou tão pecadora. São tão suscetível ao pecado, porque o pecador ele pode ser o que está, a palavra pode ser o que está em pecado e suscetível ao pecado. Sou tão suscetível a falhas e erros quanto ele. Mas olhei para o alto e vi Cristo. E aquilo ali foi motivo para mim para lutar constantemente contra o meu pecado, mas sou vaso de barro, a glória dele. Se hoje aqui estou falando a glória dele, se hoje, diferente de quando me converti, consigo orar por mais tempo, a glória é dele, a honra é dele, não é minha. Se hoje consigo algo que possa espantar alguém, se for bom, a glória é dele. Tudo que vire de bom é dele, de ruim é meu, de ruim é a minha carne. Paulo mostra isso. Meu cabelo tá difícil, gente. Meu cabelo tá difícil. Paulo fala isso para mostrar que este poder que nos excede provém de Deus e não de nós. Ele não me retirou do fato de ser humana. Me chamou à vigilância, mas não retirou o fato de eu ser humana. Me mostrou o quanto eu posso errar, o quanto eu posso falhar. E a misericórdia do ministério que eu tenho provém dele. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Isso que eu gostaria de desejar aqui, e indo um pouco mais à frente, talvez você na sua vida olhe para algo e pense, eu queria pregar, eu queria cantar, eu queria fazer, eu queria orar por revelação, tesouros em vaso de barro. O dom é o tesouro, provém de Deus, vaso de barro, nossa. Esse vaso também é de barro. Ele tem duas coisas em comum com você. Duas. Ele é um ser humano, ele tem um Deus. Busque a Deus, busque a santificação, obedeça a Ele e veja o que Ele pode fazer. A promessa dele é muito maior do que os seus sonhos, muito maior do que você possa imaginar. Ele surpreende. Deus, ele não só realiza sonhos, como ele mostra que sonhamos muito baixo. Vendo o contexto em que vivemos atualmente com diversas pessoas, você pode olhar e pensar, essa pessoa jamais imaginaria que viveria o que viveu, que viveria o que vive. E realmente, ainda assim, Deus fez. Porque o dono da promessa é ele. Quem capacita é ele. Você se olhando pensa, meu Deus, mas eu não sou, estou longe daquilo, não. Talvez você está a um joelho de distância. Falta aqui, dobrar o joelhinho no chão e falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui se a sua resposta for não. Eis-me aqui se a sua resposta. Se a sua resposta for sim, mas eis-me aqui para te adorar independente. Se for da sua vontade, envia-me a mim. Eis-me aqui. Ainda que nós compreendamos que em alguns momentos ele fala, ficai em Jerusalém. Permaneça até onde você está. Até que venha sobre você o revestimento espiritual. E aí vai. Eu oro para que Deus te dê discernimento e sabedoria. Para que você viva as promessas dele. Que você não relute. Que você compreenda. Que se ele falou, ele vai cumprir. Que se ele te chamou, não tem como você não fuja. Não sofra à toa. Amém. Até o próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus.